Meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo, mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda, mais uma oportunidade de louvar, de agradecer a Deus com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso agir. E essa segunda é a segunda muito especial, porque a igreja nos ajuda, nos leva a celebrar o batismo do Senhor. E quando celebramos o batismo do Senhor, sem dúvida alguma, celebramos o nosso batismo. É uma renovação do nosso batismo. Olhando Jesus, que foi batizado pelo Batista no deserto, nós devemos olhar para nós mesmos e imaginarmos e refletirmos sobre como estamos vivendo o nosso batismo, sobre o grau de fidelidade que nós estamos tendo àquele batismo que recebemos, que nos configurou a Jesus Cristo. O batismo nos configura, nos dá, é a figura do próprio Jesus. Pelo batismo somos sacerdotes, profeta e reis, como é Jesus Cristo. Ele que é o sacerdote por excelência do Pai, ele que é a plena realização da profecia, ele que é o Rei dos Reis. Por ele, pelo batismo, nós também carregamos em nossa identidade. Nós somos outro Cristo pelo batismo. Mas infelizmente nem sempre vivemos, sentimos, pensamos como o próprio Cristo. Então celebrar o batismo de Jesus é sempre renovar o nosso compromisso com o nosso batismo. Peçamos então ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos apoie, nos encoraje, nos dê a graça de celebrarmos esse momento, de vivermos esse momento e, escutando a palavra de Deus, refletirmos sobre a nossa identidade cristã batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o primeiro, os versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizarei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que maravilha escutar, refletir, contemplar Jesus sendo batizado por João Batista nas águas do Jordão. E se nós contemplamos esse batismo de Jesus, devemos contemplar e trazer à mente o nosso. Um dia nós fomos levados a um Rio Jordão, o Rio Jordão da água do batismo, da água viva, o Rio Jordão que brota do Espírito Santo de Deus. Nossos pais nos levaram, nós fomos batizados e a partir daquele momento, essencialmente, fundamentalmente, estruturalmente, a nossa identidade foi transformada. Nós não somos apenas nós somos Cristo em nós, pelo batismo. Uma nova figura, um novo caráter. O batismo nos imprimiu um caráter, uma identidade. E toda a nossa vida devia ser ou deve ser o empenho de juntar a forma como vivemos ao que somos. O que é que o pecado faz? O pecado dilacera. O pecado separa o que vivemos do que somos. Nós somos Cristo. Nós somos outro Cristo no mundo.
Quanto mais santos, mais próximos dessa identidade. O São Francisco de Assis, né, foi chamado ainda em vida de outro Cristo. Por quê? Porque ele imprimia na sua vida um jeito de ser, de viver, de pensar, de sentir, de agir, que aproximava extremamente a vida dele da identidade dele. A graça reintegra o que o pecado dilacera. Então, quanto mais nós vivemos em estado de graça, mais nós vivemos unidos a nós mesmos, a nossa identidade. E essa identidade é batismal, portanto, o que nós somos, devemos fazer que seja refletido no jeito de ser e de viver. Então, tudo que a gente tem que pedir hoje, nesse dia do batismo do Senhor, é a graça de vivermos o que somos. É a graça de vivermos o nosso batismo, de agirmos em acordo com a identidade que carregamos, que é a identidade batismal. Esse é o meu desejo para você, é o meu desejo para mim, é o sonho de Deus para nós. Que sejamos, que vivamos o que somos, cristãos, pela graça do batismo. Que assim seja, e eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.